Nessa época eu vivia de ouvir essas coisas, sabe? Alguém vinha me entregar algo de Deus, eu não queria nem saber. Não acreditava, na verdade. E aí, cristão que assiste o meu canal, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus, com mais um vídeo no canal. E olha só que novidade, hein? 2 vídeos essa semana. Se sinto privilegiados, porque se eu estou vindo aqui é por direcionamento de Deus para trazer aqui mais um vídeo que vai edificar a sua vida, que eu creio que vai ser um divisor de águas para vocês. Mas você sabe que antes de eu dar o play aqui, o que vocês devem fazer para estar ajudando aqui nosso canal, né? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho para você não perder nenhum conteúdo que vai ser publicado aqui, tá? Deixe aqui seu comentário, edifique a vida do seu irmão, se você sentir no seu coração de contar o seu testemunho aqui, porque você se identificou com o vídeo, conte aqui seu testemunho, porque seu testemunho ele vai edificar a minha vida e a vida daquelas pessoas que vão estar assistindo aqui o vídeo. E compartilhe para um amigo. Dessa forma, você vai estar fazendo o ID, você vai estar compartilhando o evangelho com outra pessoa e essa pessoa também será edificada. E olha, eu venho aqui trazer para vocês um testemunho incrível. Um testemunho que vai fazer você entender o que diz lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, né? Que diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então você vai entender um pouquinho mais sobre esse versículo e no final eu quero dar aqui a minha opinião e deixar aqui também um pouquinho do meu testemunho, mediante a esse testemunho que vocês vão assistir, porque vocês já viram na capa de quem que é esse testemunho. Ele está contando um pouco mais detalhado de como aconteceu a sua conversão e é de nada mais, nada menos do que o JP. Então espero que você saia daqui edificado e fique com esse testemunho. Como é que foi essa jornada? Até mesmo, você pode falar, cara, tava super afundado nesse mundo, mas teve algum momento onde você tentou voltar? Por que você tava numa célula, sendo que você tava com a carreira deslanchando? Porque eu queria chegar nesse ponto. Tipo, beleza, você tá ali, e quando você tá dentro desse mundo, não tem como você tá olhando pra tudo que tá acontecendo e falar assim, mano, isso aqui é 100% normal. Tem um desconforto. O que faz você Parar pra ir tentar pra dar uma uma célula? guinada pra ir pra uma célula? Cara, nessa célula na época, tinha muitos amigos, como a gente tava até comentando, Sim. que eram desse meio artístico. Uhum. Então, a galera sempre convidava e tal, vamos aqui ter esse encontro. E eu ia, quando eu ia, realmente, eu me sentia bem naquele lugar, mas o resto da minha semana, o resto do meu mês, eu não estava com pessoas que falavam de Cristo, né? Sim. Então acaba que isso pesava mais, a ponto de isso cada vez ir se esfriando mais. É, o ponto de você Então, parar de ir É, depois. a galera que eu andava, as coisas que eu vivenciava, era algo tão intenso e numa quantidade maior que eu acabei indo esquecendo disso cada vez mais. Sim. Então ali vamos supor que iniciou um primeiro contato genuíno, porém eu estava muito mais interessado em satisfazer os meus desejos da carne naquele momento, né? Eu estava conhecendo tudo aquilo, era como se eu tivesse muito poder sobre as coisas que eu tinha, então aquilo se esfriou. E Tá, aí você vai pra barbearia, que você tá e aí, morando em quando eu mudei pra Alphaville Alphaville, agora. Tá. eu comecei a frequentar uma barbearia. E ali eu acho que eu tava na pior fase, assim, da minha vida, principalmente nessa dependência de droga, assim. Sim. E eu lembro que eu sempre chegava nessa barbearia chapado e contando as besteiras que acontecia nos bastidores do funk, e contando tudo que acontecia. E toda vez que eu chegava com algum problema também, desabafando na barbearia, assim, o dono dessa barbearia, que é o Sam, que inclusive tá aqui hoje, ele sempre me respondia com a palavra. Eu chegava, cara, tá acontecendo isso, isso e isso. E ele, olha, na palavra diz isso, talvez faça sentido pra você. Uau. E aí, o que acontece? Eu sempre comento que quando a gente é uma pessoa famosa, o nosso ciclo de amizade, eles só respondem aquilo que a gente quer ouvir. Eles sempre concordam com tudo, até porque eles gostam de viver aquela realidade, né? Eles não vão discordar de algumas coisas. E na barbearia eu tava ouvindo o que eu precisava, não o que eu queria ouvir. Então ele falava aquilo pra mim, eu não tava caminhando com Deus, mas eu tinha um temor, né? Ele falava, cara, se a palavra tá dizendo isso, eu tinha um certo temor. E eu comecei cada vez mais a frequentar a barbearia, a gente foi ficando cada vez mais amigo. E um certo dia, o Sam, ele foi usado por Deus pra me entregar-lhe uma palavra. Ele me mandou uma mensagem. Ele tinha muito receio de misturar o profissional com o pessoal, assim. Mas Deus incomodou ele a um ponto dele enviar essa mensagem. Onde, na mensagem, ele explicava exatamente uma situação que eu tava vivendo. Falou, cara, você não sabe o que tá acontecendo nesse momento, mas Deus
me disse isso, e na hora fez muito sentido pra mim. Falei, Sim. cara, realmente, é exatamente o que eu tô passando. E a gente foi ficando cada vez mais amigos até que eu convidei ele pra minha casa. Falei, Sam, vem aqui, tá essa família, vou fazer um churrasco, né? E quando ele chegou, eu perguntei uma das primeiras coisas, falei, Sam, como que você sabe tanto da palavra assim? Né? Eu queria entender o porquê. E ele me falou que ele era pastor. Ah. E aí, nesse momento, ele falou isso, eu lembro de ficar muito... Até então você não sabia que ele era pastor. Não sabia. E Muito bom. eu fiquei muito envergonhado, que eu comecei a lembrar as coisas que eu falava na barbearia, o jeito que eu chegava na O barbearia. temor veio. Eu falei, não é possível que o cara é pastor, né? E eu perguntei pra ele, por que você não me avisou antes? E ele falou que diversas vezes ele até quis falar, mas o Espírito Santo conduziu ele a me ministrar aos poucos, senão eu ia correr. E provavelmente eu não teria ficado ali, eu não gostava de... Nessa época eu vivia de ouvir essas coisas, sabe? Alguém vinha me entregar algo de Deus, eu não queria nem saber, eu não acreditava, na verdade. E ao mesmo tempo que eu fiquei muito envergonhado, eu comecei a criar um carinho muito grande por ele, que eu refleti, né? Eu chegava aqui todo tatuado, só falando besteira, drogado, e o cara falou de Jesus pra mim. Uhum. E eu comecei a quebrar um preconceito que eu mesmo tinha criado contra a igreja. Como se... Na minha mente começou a surgir a possibilidade de isso ser verdade, sabe? Será que essa galera realmente vive isso? Uhum. Será que é além daquilo que eu conhecia? E eu comecei a me interessar. E ao mesmo tempo, olha como são as coisas de Deus, o Espírito Santo estava tratando o coração da minha esposa em casa. E nessa mesma época, eu lembro de chegar em casa e ela falou pra mim, olha, eu não quero mais que você use droga dentro de casa, nossa filha vai nascer e tem algo dentro de mim que me incomoda e eu não sei dizer o que é, eu não quero que você faça isso. E ela também não sabia o que era esse incômodo. Uhum. E eu falei, não, tudo bem. E a gente fez um acordo, eu falei, olha, na rua eu faço o que eu quiser, em casa, em respeito a você, eu não vou usar droga aqui dentro. E o que começou a acontecer? Como eu era totalmente dependente daquilo, eu fiquei mais tempo na rua. Então eu começava a dar desculpas pra não voltar pra casa. Teve várias vezes ela me mandar mensagem perguntando se já tá chegando. Eu falo, não, tô no estúdio ainda. E eu tava na porta do condomínio, tipo, fumando dentro do carro, porque eu não podia fumar em casa. Uhum. Mas isso foi intensificando, a ponto de eu chegar e ela falar, olha, eu não quero que você fume nem na rua mais. Esse cheiro tá me dando nojo, eu não sei te explicar, eu não tô gostando. E eu fui parando, a gente foi parando com essas coisas sem nem entender muito o que tava acontecendo. Como se realmente Deus já estivesse direcionando a gente Alinhando o caminho. pra outra coisa. E aí, durante todo esse processo, Você foi sendo convencido gradualmente exatamente, pelo Espírito Santo. e sem entender, sabe, cara? Tipo assim, eu não... Também começou a me incomodar, eu não sabia por quê, eu não tava vendo as coisas mais com bons olhos, assim. E eu lembrei de um amigo meu, Tudo começou a ficar estranho, né? Tudo ficou estranho. Começa a perder o sabor, ambiente, né? você O começa a ambiente. questionar as coisas. comecei a me sentir meio fora do Deslocado. espaço, exatamente. E tem um amigo meu que ele chama Leonardo, e ele cresceu comigo, lá da Brasilândia também. E ele é filho de pastor, que tá a importância da gente caminhar com homens de Deus, né? Ele sempre falou pra mim, cara, foi uma das amizades que eu mantive até hoje. E ele falou, cara, você tá ganhando muita grana, tá vivendo uma fase que você sempre sonhou, mas tira um tempo pra Deus, por que você não faz uma célula na sua casa, faz um culto no lar? E aí eu falava que não tinha tempo pra isso, mas nesse momento, depois de ver isso, eu lembrei dele e falei, que tal a gente fazer, Uhum. né? Tinha até a questão das células que a gente ia, porém eu nunca tinha feito uma célula na minha casa, assim, né? Mas eu não entendia também tanto como funcionava. E aí eu lembro de marcar pra gente fazer essa célula, liguei pro Sam, tudo certo, ia ser uma terça-feira, falei pra ele levar a palavra, e quando chegou na terça-feira, eu liguei pra ele pra confirmar, ele falou que não ia conseguir. Tinha um casal que ele tava discipulando, tava passando por um problema grave, e ele precisava ir lá falar com eles, e eu tava O na rua, aconselhamento pastoral chamou. chamou, Na última hora. foi pra missão dele ali, e eu liguei, eu tava na rua, não sei se tava em estúdio, liguei à noite pra Esther, falei, olha, pode cancelar a célula, avisa o Léo, né, que era nosso amigo que não vai rolar, o pastor não vai, e eu já comecei até a achar que Que não era pra ser. não era, falei, deixa quieto isso aí, deve ser, tipo, tô pirando já. E a minha esposa ligou pro Léo pra avisar, falou, olha, não vai dar pra fazer a célula, o Jota pediu pra cancelar, e esse meu amigo falou, não precisa cancelar, eu conheço uma mulher que ela tá dirigindo algumas células que a gente tá indo, muito usada por Deus. E a minha esposa, naquele momento, acredito eu que, conduzida pelo Espírito também, ela não cancelou a célula. E ela não me avisou. E ela falou, não, então a gente vai fazer. E eu cheguei em casa à noite, abri a porta assim, tinha 7 pessoas na minha casa. E eu olhei pra ela assim, eu já entendi o que tinha acontecido, né? O pessoal ia fazer a célula. E eu lembro que eu olhei pra ela bem estressada, assim, tentando passar a frase pelo Comunicar. olhar, sabe? Uhum. Tipo assim, querendo dizer, não acredito que você pôs esse povo na minha casa, mano, sem falar comigo. E na época eu era bem explosivo, assim, meio revoltado. E aí, eu costumo falar que toda mulher tem um dom, que eu não sei como elas fazem isso, mas qualquer situação ela consegue inverter e o cara sai como errado, sabe? Não sei a sua, mas a minha é muito boa nisso.
E aí eu entrei e ela falou na frente de todo mundo assim: você não vai falar pra eles que você não quer fazer a célula? Não. Aí eu falei, lógico que eu quero fazer a célula. Fiquei com vergonha, né? Na hora assim. E concordei com ela, ou seja, o que ela conseguiu fazer. E aí meu problema não era mais com ela, era com aquela mulher que ia levar a palavra. Tipo assim, eu tava me sentindo, não sei, desrespeitado dela estar ali na minha casa, mas ela não sabia de nada, né? Minha esposa Não tinha permitiu. culpa nenhuma. Mas aí eu lembro que eu peguei a JBL assim e falei, olha, já que é na minha casa, eu que vou escolher o louvor. Falei pra ela assim, bravo. Ela, tudo bem, seu Jota. E a Seu gente Jota. fez uma roda assim pra começar a célula e eu coloquei um louvor do Davi Sasser, que eu lembrava na época que eu ia na igreja quando eu era criança, que é aquela música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E começou a tocar esse louvor, a gente fechou o olho ali, e nesse momento eu comecei a sentir a presença de Deus sem entender que realmente aquilo era a presença dele. Sim. De uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Eu falo que se eu pudesse ilustrar, é como se fosse uma barrinha que foi preenchendo, assim, sabe? Começando no meu pé, como se fosse preenchido por algo que eu não entendia, essa era a sensação. E ao mesmo tempo uma paz muito grande. E quando foi se aproximando próximo do refrão da música, eu tive a maior experiência da minha vida até hoje com Deus, que eu tive o prazer de ouvir a voz de Deus, mas não na minha cabeça. Audivelmente, falando, finalmente você deixou eu entrar. Nossa. E aí, a partir daquilo, eu lembro que eu abri o olho assim, sem entender muito o que estava acontecendo. Era como se eu soubesse que era Deus, mas eu não queria acreditar, sabe? Tipo, não é possível que essas coisas acontecem. E todo mundo de olho fechado, só essa mulher que tava levando a palavra tava de olho aberto olhando pra mim. E ela olhava com um olhar como se ela estivesse entendendo o que tava acontecendo ali. E eu fechei o olho de novo e tipo assim, não vou contar pra ninguém, ninguém nunca vai saber disso, deve ser pira minha. E quando acabou o louvor, ela se aproximou, pegou na minha mão e falou, olha, eu fui em várias células, vários cultos nos lares esse mês, e toda vez que nós oramos, Jesus manda os anjos naquele lugar. E eu falei, amém. E ela falou, eu não sei porquê, mas hoje ele quis vir falar pessoalmente no seu ouvido. Nossa. E ali eu tive essa confirmação De que era Deus. de que Deus estava falando comigo. E aí eu liguei depois pro pastor, ele não tinha ido, eu falei, cara, aconteceu isso, ele começou a me explicar. Falei, Deus falou comigo, não tô entendendo o que tá acontecendo. E ele falou, cara, todo mundo tem um propósito na vida e provavelmente é o momento de você cumprir o seu propósito aqui. E eu comecei a querer entender qual era o sentido de tudo isso. Tá, eu tenho um propósito, mas Deus tá querendo que eu faça o quê? Eu sou MC? Qual é o sentido disso, sabe? Como que eu posso ajudar? Isso não fazia sentido nenhum na minha A cabeça. matemática não fechava. É, eu falei, eu não tô nem buscando isso, sabe? Como assim Deus tá falando comigo? E ele me explicou, você vai ter que conversar com ele, ter intimidade com Deus pra ele te explicar. E até na hora eu fiquei pensando, será que vai falar comigo de novo assim? Ele falou, não, nem sempre, né? É. Vai. Ia ser Tanto que bom. nunca mais aconteceu, né? E aí eu falei, tudo bem, e como que eu faço isso, né? Como eu tenho intimidade com ele, se eu não vou ouvir a voz dele desse jeito, como que eu vou entender? E foi ali que iniciou o nosso processo de discipulado, meio da minha esposa. A gente começou a criar uma sede, assim, de aprender. Falei, não, peraí, se Deus tá me chamando pra algo, o que que eu preciso fazer pra entender tudo isso? Na minha cabeça eu só queria resolver toda essa confusão. E aí a gente começou a estudar, ele começou a discipular a gente falando, olha, vocês não são casados, isso tá errado. E a gente começou a alinhar todos esses pontos e a minha maior vontade era realmente entender o que estava acontecendo, o que Deus queria de mim, por que chegou a esse ponto, sabe? Por que ele falou comigo? E a gente continuou com a nossa célula toda terça-feira e ali foi esse processo mais intenso de discipulado, de leitura bíblica, a gente aprendeu a jejuar e ali eu fui construindo essa intimidade com Deus. E comecei a entender as coisas, aquilo que eu já me incomodava já não fazia mais sentido. E eu fui largando todas essas coisas. Você foi sendo convencido, Era isso que largando as eu ia coisas. perguntar. Porque você tava nesse processo, mas os shows continuavam, a vida continuava. Então, eu fui me convencendo, eu fui sendo convencido a largar essas coisas que eram costumes. Drogas, a gente ficava com outras meninas, a gente chegou a um ponto que a gente falou, não tem sentido isso que a gente tá fazendo, a gente não quer mais isso pra nossa casa, pra nossa família. Nós nos casamos e muita gente viu aquela faixa que a gente levantou no show, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso tem, eu acho que 3 ou 4 meses. E tudo isso que eu tô contando pra vocês aconteceu tem uns 2 anos e meio, por aí. Então foi um processo. Foi um processo. Só que chegou um determinado ponto onde Deus começou a ser muito claro comigo que eu precisava largar esse meu trabalho do funk. E foi quando eu comecei a tentar fugir disso. Por quê? Cara, eu não sei te explicar exatamente o porquê. Claro, hoje eu entendo qual que era o verdadeiro propósito, mas o que eu pensava naquele momento não fazia muito sentido pra mim, justamente porque começou a mexer no meu bolso.
Eu falei, não, tudo bem, eu tô parando de fazer esses hábitos que eu tenho, eu não tô mais usando droga, eu tô formando uma família da forma correta, mas como assim meu trabalho? Como que eu vou largar isso que eu tô trabalhando desde criança? Uhum. Cheguei nesse momento no auge, eu tava no melhor momento da minha carreira no funk, e como que eu ia parar com isso, sabe? Principalmente eu pensava muito no dinheiro, eu tinha o dinheiro ali como o meu Deus, Como querendo Deus. ou não. E cada vez mais, isso foi ficando mais nítido, cara. Mas de início eu não conseguia entender, era como se Deus me entregasse só uma parte, sabe? Uhum. Nas ministrações, geralmente, eu comparo muito essa parte com Abraão, sai da sua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão também não sabia para onde ele estava indo. Então era como se ele me desse a primeira etapa, sabe? Você precisa sair desse ambiente, você precisa sair desse funk. E eu não entendia o porquê, e na verdade ficava tentando burlar isso. Ó. Não deve ser coisa da minha cabeça, não é Deus falando. Até que espremeu de um jeito que não teve pra onde ir. E eu falei, eu preciso falar com a minha esposa, mas ela vai surtar. Tipo assim, a vida que a gente leva hoje, tudo vem desse dinheiro. E quando eu fui falar com ela, eu falei, olha, Deus tá mandando eu largar tudo, tá mandando eu sair disso. Não sei se você vai me entender. E ela testificou aquilo, falou, eu sabia que ia chegar esse dia. Eu já tava incomodada também. E eu falei, agora a gente vai ter que falar com os empresários então. E qual que foi o grande problema? Quando foi que você teve esse entendimento? Você falou com ela, falou, cara, já deu. Não faz sentido eu viver isso aqui, acreditar nisso aqui, cantar outra coisa diferente. Quando é que foi que você tomou essa decisão? Cara, isso chegou, eu acho que foi no máximo um ano depois que aconteceu isso, da célula, de eu ter esse encontro com Deus. Foi mais ou menos isso, sou bem ruim com data, mas eu acho que foi próximo disso. E qual que foi o grande problema? Eu era de uma produtora grande de funk, e eu tinha atingido ali o meu auge na carreira, e uma nova produtora foi criada. E eles queriam um artista para representar eles e lançar essa produtora nova no mercado. Ou seja, eles foram e me compraram, eles pagaram 3 milhões para um outro empresário e me transferiram para essa nova produtora. Eu não recebi esse dinheiro, foi para outro empresário só. E aí quando chegou, em 6 meses eu me converti nessa nova produtora. Então eu precisava explicar para esse cara que pagou 3 milhões. Que você não ia mais. É. E eu não entendia, porque eu não sabia, não fazia ideia do que ia acontecer ali naquela reunião, mas eu precisava falar. E eu marquei uma reunião com ele. O pessoal tava tudo em oração junto, o pastor, nossos amigos. E quando chegou lá, eu falei, olha, cara, preciso te falar uma coisa. Ele não tava esperando, ele não contava com isso. E eu falei, eu vim aqui pra te falar que eu vou largar tudo. Eu não vou seguir com funk. E eu não vou mais cantar essas músicas. Eu não quero mais esses contratos com casa de aposta. Eu não vou mais fazer isso. E eu falei pra ele que eu não queria fazer isso. E foi as coisas que Deus tava me direcionando a fazer. Tanto que quando eu falo largar o trabalho, era muito focado nisso. O trabalho de atuação, eu vivo um personagem, né? É um trabalho como qualquer outro. Agora o funk era a vida que eu levava. Era você. Aquilo ali era o meu lifestyle, era aquilo. E eu lembro que o empresário começou a rir. Tipo assim, não entendendo muito, e ele falou pra mim, olha, se você fizer isso, você nunca mais vai receber o que você ganha hoje. Ele falou isso pra mim. E na hora, eu fiquei balançado quando ele falou isso. Eu ainda tinha esse resquício de ver o dinheiro dessa forma, sabe? Eu falei, caramba, será que eu vou voltar a viver a vida que eu levava antes, né? Como era criança. Mas ao mesmo tempo ali, eu sei que eu não tava sozinho. E o que eu senti vontade na hora de falar pra ele e falei foi que não era sobre isso. Falei, não é sobre isso. E falei pra ele, e tá tudo bem você não entender. Você só vai entender se você se permitir viver o que eu tô vivendo. E aí ele tentou relutar um pouco, mas eu tava muito decidido. Eu falei, eu não vou fazer, eu não quero mais. Eu já tô cumprindo esses shows agora. Eu falei pra ele, por causa de contrato, eu não gosto mais de fazer isso. E era muito doido. Tem até no meu canal do YouTube, a gente soltou um documentário onde mostra na van, eu indo louvando, com violão, com a equipe. Chegava lá, eu cantava funk, cantava aquelas letras, incentivava aquilo e voltava. Mas era como se nesse ambiente não era igual pra mim. Era como se Deus me deixasse sensível pra entender o que acontecia ali, sabe? Era como se eu entrasse num ambiente pesadíssimo, assim. Sentia algo muito ruim, via menores de idade usando droga, enfim. Não era o ambiente mais que eu queria. Tá, mas e meu dinheiro? Essa era a pergunta deles, né? E eu falei, não, eu vou dar um jeito de pagar. Eu vou dar um jeito de pagar isso. Porém, como eu falei, eu vivia daquela forma de que tudo que eu ganhava eu gastava. Eu comecei a entrar naquele ciclo onde eu achei que esse dinheiro nunca acabaria. Então, quando eu cheguei nessa situação, eu fui olhar a conta assim e falei, eu não me preparei pra isso, mas era pra ter sido dessa forma, vocês vão entender no decorrer. E eu falei pra eles, cara, eu vou dar um jeito, eu vou pagar de alguma forma, vocês só precisam ter paciência. Mas eles não estavam com paciência, eles alegavam que como eles pagaram de uma vez os 3 milhões, eu precisava pagar de uma vez. E foi o
pior período nosso, assim. Bem difícil mesmo de passar. E eu me via numa situação onde eu só tinha Deus pra buscar. Não tinha mais como resolver de outras formas, eu não podia resolver sozinho. O dinheiro que era meu Deus eu não tinha mais. Então eu comecei a ter que aprender a viver dependente de Deus. Falei, cara, como que eu vou fazer isso? Comecei a entrar nesse desespero. E eu tinha que pagar esse dinheiro. E o problema é que a gente não tinha esse distrato. Eles não liberavam o distrato até pagar, mas depois de um tempo de oração, graças a Deus, agora eles nos deram o distrato e a gente segue pagando a multa, mas a gente pode trabalhar agora. E o que acontece? Eu fiquei nessa situação de pagar uma Mas multa... você não tava fazendo mais show, você chegou e falou assim, não vou fazer mais nada. Não, e o contrato, ele é geral, é publicidade, o que eu arrumasse de trampo de ator. E eles falaram, você não vai trabalhar, cara, você não vai. Mas foi nesse período onde eu aprendi a viver na dependência de Deus. Sim. Tudo que eu sabia fazer, eu não podia. Pra de alguma forma tentar arrumar alguma renda. E a gente não sabe explicar até hoje, todos os meses a gente conseguiu pagar. O irmão ligava ofertando, aparecia uma oportunidade de emprego de algo até que eu nunca tinha feito. Assim, e a gente conseguia pagar. E foi um período onde eu aprendi a obedecer também. Depois disso, falei, a partir de hoje eu nunca mais, cara. Nunca mais entro Eu me sem perguntar pra intrometo no Deus. plano, eu vou perguntar o tempo inteiro. E tanto que agora com o Distrato a gente vai iniciar esse processo de músicas, né? Começar a produzir essas letras que Deus me entregou. E que a gente acredita que vai alcançar muita gente aí. Então foi tudo isso que rolou aí. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo que é responsável por nos convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo. Como diz lá em João capítulo 16, versículo 8. E assim, o JP ele passou por um processo e eu creio que cada pessoa ela tem um processo diferente na sua vida. Assim como o JP ele teve o processo dele, eu também tive o meu processo quando eu fui me converter. Na realidade, Deus foi colocando pessoas na minha vida. E eu era dançarino, né? Eu participava de um grupo de dança. Eu também tinha dançado em palcos há um tempo atrás. E como Deus foi colocando essas pessoas na minha vida, um dia em oração, eu perguntei pra ele se isso agradava a ele. Porque não tinha... Eu sabia que era errado, mas eu não sabia da proporção, se aquilo realmente, de fato, não estava agradando a Deus. Então eu tive esse íntimo com Deus, eu tive essa oração, conversei com ele, falei sobre a minha faculdade, ele permitiu que eu me formasse, eu tinha feito uma promessa que se eu me formasse eu me batizaria, aí eu me batizei, aí eu comecei o meu processo de transformação, de lapidação, comecei a conhecer a palavra, comecei a entender como Deus falava com a gente, e foi um grande processo, né? Então eu tive o meu processo, o JP teve o processo dele, eu acredito que você também vai ter o processo de Deus. E eu creio que Deus ele pode estar hoje, nesse momento, colocando esse vídeo aqui para você entender que isso que você está passando é um processo, que ele está te lapidando, que ele está transformando você, ele está fazendo você ter mais profundidade nele, entender mais como que ele fala. E como vocês puderam ver nesse vídeo, Deus é um Deus que ele ama renúncia. Então na sua vida você vai ter que ter várias renúncias. Não sei se vai ser algo na sua vida que vai ser da noite pro dia que você vai fazer isso, ou se vai ser um processo também para você. Mas entenda uma coisa, Deus ele vai querer que você renuncie a algo que não agrade, que não glorifica o nome dele. Porque o que ele tem para você é maior daquilo que você possa pensar ou imaginar, né? Então, eu queria dizer que Deus ele age na vida de cada um de maneira diferente. E ele também vai agir na sua, seja por um vídeo, seja por uma pessoa. E eu queria te convidar a assistir esse podcast completo lá no Dunamis, no canal do Dunamis. Vai estar o link aqui na descrição. Eu queria te convidar porque lá o JP, ele conta também o processo que ele teve até subir aos palcos naquele dia da festa do Netflix e levantou o cartaz. Ele conta esse testemunho de como foi, se ele conta que ele já estava no processo de conversão, que ele recusou, mas eu não vou dar mais spoiler para vocês não. Eu quero que vocês vão lá no canal do Dunamis, assistam o podcast completo. Eu creio que você assistindo ele completo, nossa, vai passar tão rápido. Foi tão gostoso esse podcast, foi tão edificante, que você vai sair de lá transformado. Com certeza, ao você assistir esse podcast, uma semente vai ser plantada no seu coração.
Espero que você tenha gostado desse vídeo que eu trouxe aqui no canal. E se você gostou, você já sabe o que fazer para você incentivar a gente a publicar mais. Curta o vídeo, se inscreva no canal, não esquecendo de ativar o sininho, porque toda vez que a gente postar no YouTube, ele vai te notificar que nós postamos vídeo novo. Comente, deixe aqui o seu comentário, o seu testemunho, né? Que esse testemunho vai edificar a minha vida, vai edificar a vida das pessoas que estão chegando aqui. E compartilhe para um amigo, transborde na vida desse irmão. Eu creio que você também vai estar plantando uma semente no coração dele. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Que Deus abençoe a todos vocês.